Falar do luto não é um assunto fácil, porque eu acho que é algo que assusta-nos a todos, mas não seja porque o luto é uma consequência de sermos capazes de amar. Eu vou-me focar hoje mais o luto por morte, mas só para explicar que o luto é uma perda. E pode ser uma perda física, como acontece quando uma pessoa morre, ou se não, por exemplo, perante uma separação, mas também pode ser um luto simbólico. Por isso é que se dizem que certas pessoas que passam por traumas têm de fazer, por exemplo, lutos pelo tempo perdido. E também existem lutos, por exemplo, políticos, digamos assim, de alguém que tem uma grande desilusão, por perceber que o seu país não está a seguir o que ela desejava. Portanto, é um conceito vasto e que também é vasto nas suas reações, porque não existe uma única forma de passar por um luto. Cada pessoa, dependendo das características da sua personalidade, da relação que tinha com a pessoa que partiu e das circunstâncias da perda dessa pessoa, vai ter um luto diferente. Ok? Por exemplo, lutos de filhos, lutos ambíguos, onde não se sabe se a pessoa morreu ou não, como no caso de crianças desaparecidas, lutos sem preparação, como acontece no caso dos acidentes, que a pessoa não estava de nenhuma maneira à espera, ou lutos com pessoas em que tínhamos uma relação muito conflituosa, isto é interessante, podem ser lutos mais difíceis, mais tendencialmente patológicos. Cada pessoa, em cada momento, vai ter o seu processo de luto. E é importante explicar que uma série de sentimentos podem emergir e esses sentimentos são normais. Numa fase inicial existe muito o embutamento, que pode chegar na forma de negação. E as pessoas dizem: Eu sou. Eu não consigo acreditar que isto aconteceu, que isto não aconteceu. Em casos extremos, há pessoas que mantêm os cadáveres, mas isso são manifestações muito patológicas. Normalmente, esta fase inicial demora algumas semanas a passar, torna-se logo menos patente quando passa o funeral e a pessoa tem de se confrontar com uma vida sem a pessoa falecida. E daqui advém outros tipos de sentimentos e eles podem ser muito variados, tanto na mesma pessoa, como entre pessoas, como ao longo do tempo. Temos sentimentos de tristeza, temos sentimentos de raiva, temos sentimentos de culpa, pânico, ansiedade, ok? Frustração. Muitas vezes estes sentimentos são irracionais, como no caso das pessoas que sentem culpa por não terem salvado a pessoa que morreu, mesmo em circunstâncias de doenças onde isso não poderia ser feito. Ok? A menos que estes sentimentos causem problemas e destruam a pessoa que os tem ou as outras pessoas, eles não devem ser evitados. Ok? O luto resolve-se através do ato de sofrer o sofrimento e sofrê-lo num contexto seguro. Ok? Num contexto que respeita os tempos das pessoas. Há pessoas que precisam de estar com as outras e é muito importante que tenhamos pessoas próximas com quem falar, com quem estar, mas também há pessoas que precisam estar isoladas e que, nessa fase, o respeito advém desse isolamento. É também importante perceber que, para se passar por um luto, a pessoa tem de fazer dois movimentos. Um movimento chama-se o trabalho do luto, que acontece depois da aceitação da realidade da perda. E o trabalho do luto é o que eu disse: sofrer o sofrimento num ambiente seguro. E isto é importante porque, se isto não acontecer, vamos estar perante lutos inibidos, em que as pessoas não vão conseguir aceder ao sofrimento, vão negá-lo e um dia ele pode explodir mais tarde. Ahm, Portanto, não é a solução. O outro movimento é exatamente o oposto. É fazer outras coisas que não tenham a ver com o luto. E aí temos, por exemplo, trabalhar, fazer hobbies, seguir a vida, estar com pessoas sem ser nessa perspectiva de ter o apoio pela perda. Ok? Se a pessoa não fizer isto, se a pessoa só se concentrar no trabalho do luto, estiver sempre a pensar nisto, vamos ter lutos patológicos por excesso da pessoa não conseguir se desfocar. Ok? Portanto, os dois movimentos são importantes. Também é muito importante
perceber que quanto tempo é que demora o luto? Isto é uma questão muito frequente. E isto também varia muito. Mas para podermos considerar um luto patológico, ou seja, como uma doença mental, ou seja, isto é tão difícil, tão intenso, tão prolongado que é uma doença, nos manuais psiquiátricos varia entre 6 meses a um ano. Ok? Até lá, as manifestações são consideradas normais, desde que não atinjam limites muito extremos, como o exemplo da pessoa que mantém o cadáver ou atos de agressividade muito, muito fortes. E como é que se desenrola o luto? A parte final do luto é o luto integrado. Ok? É onde a pessoa se adapta a uma realidade sem a presença da outra pessoa. Contudo, isto não significa que essa relação com a pessoa que morreu deixe de existir. Ela continua a existir, mas é interna. É com a memória da pessoa. E as memórias, quando não estamos a falar de lutos extremamente difíceis, como lutos de filhos, que têm outras condicionantes, têm outros fatores envolvidos e pode não ser tão fácil atingir esta integração. O objetivo é termos em relação à pessoa memórias doces, uma saudade doce, que muitas vezes é acentuada em situações de aniversário da morte, mas é algo que não lesa a pessoa. E algumas pessoas, como eu estava a dizer, as memórias vão ser sempre agridoces. Ok? Não podemos esquecer a morte de um filho, que é um ato de violação da lei da natureza, e ainda que possa ser também processado e integrado, por exemplo, através de movimentos dos pais que criam associações em nome dos filhos, nos casos mediáticos, ou em casos não mediáticos, uma pessoa que leva esta pessoa que perdeu, este filho que perdeu, para ajudar outras pessoas, é também um movimento importante de se fazer. O luto não é patologia mental, portanto, ele não é tratado nem com medicação. Eventualmente, a psicoterapia pode ajudar, mas não é essencial, ou seja, a maior parte das pessoas passam um luto sem fazerem psicoterapia, mas é algo aconselhado. Mas é um fator que piora, que pode desencadear perturbações mentais, nomeadamente a depressão. Okay? Porquê? Porque é um fator de stress. E sendo um fator de stress, é um fator que serve como gatilho. Okay? O luto é diferente da depressão. Uma pessoa que está de luto sofre de uma maneira muito específica relativamente à pessoa que perdeu. Okay? Pensa na pessoa que perdeu, os sentimentos são fortes relativamente à pessoa que perdeu, mas noutros aspectos, a funcionalidade e a capacidade de sentir está mantida. Okay? No luto, o sofrimento vem por ondas, chamam-se as ondas do luto, que são períodos agudos de um sofrimento intenso que depois alivia. Okay? Não existe perturbação marcada da autoestima, não existe perturbação marcada do afeto, a menos que isto tenha diretamente a ver com a situação. Okay? A depressão é diferente. Okay? Na depressão, tudo é obliterado, tudo é negativo, tudo é muito duro, e por isso é que está associada a condições mais graves, como graves perturbações do sono, do apetite e de ação suicida. Okay? Isso é tarefa do psiquiatra e tarefa do profissional de saúde mental aprender a fazer essa distinção. Okay? Mas uma pessoa que vai a um psiquiatra ou um psicoterapeuta por um luto recente e leva logo uma camada de antidepressivos, não está a ser bem compreendida. Okay? Ao mesmo tempo, há situações opostas que não aceitar antidepressivos perante uma depressão agravada pelo luto também não é bom para a pessoa. Okay? O que é que como é que se passa por um luto? É passando, é vivendo, é sofrendo, é estando. Okay? É importante estar com pessoas que gostem de nós. Um, Ao mesmo tempo, também é importante respeitar os nossos espaços de silêncio, de sofrimento. Em termos de medicação psiquiatra, o que se pode utilizar às vezes são ansiolíticos numa fase aguda, a medicação para dormir se isto perturbar o sono, não é uma medicação de longo prazo, isso é o que se chama uma medicação sintomática para sintomas.
Hábitos de vida saudáveis são também positivos, exercício físico para ajuda a libertar a tensão, meditação e, claro, também a psicoterapia, ok? Que ainda que seja mais urgente em casos de lutos patológicos, hoje estive aqui a falar de lutos simples, também pode auxiliar a pessoa neste percurso, mas não seja porque a acompanha, porque lhe explica. Pronto. Isto foi um pequenino vídeo acerca do luto não patológico. Ok? Espero que tenham entendido e vemos por aí. Obrigado.